queridas, oi queridos, oi querides, tudo bem com vocês? Aqui é a Gi e a gente tá aqui para uma aula de matemática sobre operações com frações, mas eu vou falar com vocês pela outra câmera. Vamos lá? Então, gente, para falar sobre operações com fração, vamos relembrar o que é uma fração, então. A fração, ela é uma parte de um todo, né, de um inteiro. E a gente pode pensar também em quais são os outros nomes que a gente vê por aí para representar por uma fração. Divisão, razão, essas são algumas formas que a gente sabe que a gente vai ter que escrever ali naquele exercício uma fração. Bom, e como é que ela é então? Bom, vou dar um exemplo aqui, ó, 3/4, 3 sobre 4. Aqui em cima, né, em cima do traço, a gente tem o numerador e embaixo a gente tem o denominador e essa é uma fração, é uma divisão de 3 por 4, é a razão entre 3 e 4, certo? Então fica mais ou menos como um sinônimo. Tá, mas tem diferentes tipos de fração? Bom, vou apresentar aqui, a resposta já é sim, e já vou dizer que são 3 tipos diferentes, né, de fração que a gente pode ter. Vamos lá. O primeiro tipo são as frações próprias. Aí, dando um exemplo aqui, 3 sobre 4. Nas frações próprias, o que acontece? O numerador, voltando aqui, né, na colinha aqui em cima, o numerador, ele é menor que o denominador. 3 é menor do que 4. E assim a gente definiu uma fração própria. É aquela fração que o numerador é menor que o denominador. Bom, na fração imprópria, a gente tem o contrário. A fração imprópria é quando aquela fração tem o numerador, ou seja, o carinha que está em cima, né? Ele é maior que o denominador. Então, 10 sobre 8 é um exemplo, né? 10 é maior que 8, 10 está no numerador, então a gente tem aí uma fração imprópria. Outro tipo de fração é a fração aparente. Bem, por quê? Aqui o numerador é menor, né, que o denominador, aqui ele é maior. E quando o numerador é igual ao denominador? Aí a gente tem uma fração aparente, né? 3 sobre 3 é uma fração aparente. E por que tem esse nome de aparente? É porque 3 divididos por 3 não é uma fração, né? Aliás, está representada por uma fração desse jeito, né? 3 sobre 3. Mas, na verdade, é um número inteiro. 3 divididos por 3 é 1. Então, é uma fração aparente, porque, na verdade, é um número inteiro. Parece que é uma fração, mas é um número inteiro. Eu posso representar sempre por fração, mas no final das contas é um número, né, inteiro, redondinho. Bom, daí, ó, 6 sobre 3 também é um exemplo de fração aparente, porque 6 dividido por 3 é 2, que é um número inteiro, certo? Então, a gente tem esses 3 tipos, própria, imprópria e aparente. Vamos lá. Existem também as frações equivalentes. Como assim? As frações equivalentes são frações, né, que equivalem, são iguais, né, são equivalentes uma à outra. Então, por exemplo, 6 divididos por 3, né, 6 sobre 3, é igual a 8 sobre 4. Por quê? Né, 6 divididos por 3 é 2, 8 divididos por 4 é 2. Então, elas correspondem ao mesmo número. Então, são frações, né, que a gente olha assim, 6 sobre 3, 8 sobre 4, a gente fala, pô, é diferente. Mas quando a gente faz a conta, a gente vê, né, quando a gente reduz, a gente vê que elas são, né, equivalentes. Então, por isso a gente chama assim. Uma forma da gente verificar aqui, olha, 3 sobre 4, né? Se eu multiplicar por 2 em cima e embaixo, a gente fica com 6 sobre 8, certo? Então, 3/4 e 6 sobre 8 é a mesma fração. Por quê, né? É equivalente. Porque eu multipliquei em cima por um número e dividi pelo mesmo número. Então, né, continuou da mesma forma. Só expressei de uma forma diferente. Bom, vamos lá ver então, agora que a gente relembrou o que são as frações, vamos ver as operações com fração, né? A gente pode fazer mais, menos, vezes, divididos. Então, vamos lá? A primeira operação que a gente vai ver é a adição. Vamos lá nesse exemplo. 3 sobre 4, né? 3/4 mais 1/5. Como é que a gente faz essa continha aí? Primeiro, a gente pode sair somando tudo direto? E aí a resposta é não, vamos com calma. Vamos lá, calma lá. O que a gente precisa ver primeiro? Dicão aqui, agora segura a dica. Fique muito atento ao denominador na hora de fazer conta com fração. Vamos lá, por quê?
Porque se os denominadores forem iguais, denominador, esses carinhas aqui de baixo, se eles forem iguais, o que acontece? Sim, a gente pode somar tranquilo. Ó, vamos lá para um exemplo. 1/5 mais 3/5. Como é que a gente vai fazer aqui o negócio? Ó, a gente pega um inteiro e divide em 5 partes iguais. Pega um inteiro e divide em 5 partes iguais. O denominador, ele indica isso, indica em quantas partes eu estou dividindo um certo inteiro, né? E aqui, né, 1/5 mais 3/5, eu estou dividindo, né, todo mundo, esse inteiro aqui tá por 5, né? É o caso de denominadores serem iguais. Então, peguei esse inteiro e dividi por 5, peguei essa partezinha aqui, uma parte só, 1/5, e nesse inteiro aqui eu peguei só 3 partes, né? Peguei mais 3 partes, 1, 2, 3. Daí eu posso somar, e aí vai ficar, olha, esse azulzinho aqui, 1, e esse daqui, 3, né? Esse rosinha aqui, 3. E aí, somando, dá 1, 2, 3, 4, né? Sobre 5, que continua sendo o inteiro, né? Em quantas partes a gente dividiu essa barrinha de chocolate, digamos assim. O que acontece aqui? Como essa fração aqui está no mesmo denominador que essa, então esses quadradinhos, né, eles correspondem a partes, né, iguais. Então, eu posso somar tranquilamente desse jeito. E a regrinha fica sendo essa aqui, olha. Né? Então, A sobre D mais B sobre o mesmo D, né, o mesmo denominador. Então, para somar, eu faço isso. Eu faço A mais B, né, o numerador soma aqui e permanece o mesmo denominador. Então, aqui a gente fez isso. 1/5 mais 3/5, ficamos, né, com 4, 1 mais 3, 4, sobre 5. Mantém o denominador. Beleza, mas... E se os denominadores forem diferentes? Daí, o que acontece? Como é que a gente faz? Bom, eu falei que se for diferente, a gente tem que ficar atento. Então, vamos ver o que acontece. A gente precisa fazer o seguinte, então, se for diferente. A gente precisa transformar em frações, né? As frações, a gente tem que transformar em frações com o mesmo denominador. Que aí, com o mesmo denominador, a gente sabe como fazer, certo? Então, é isso que a gente vai fazer. Mas tá, como é que a gente transforma em frações com o mesmo denominador? A gente vai usar o MMC entre os denominadores para conseguir encontrar essa fração equivalente. Bom, vamos lá então para o caso que a gente tinha visto inicialmente. 3/4 mais 1/5. Repara aqui, olha, tem um inteiro e aqui tem outro inteiro. O primeiro inteiro aqui eu tive que... Aliás, a primeira fração o primeiro inteiro eu vou dividir em 4 partes, porque a fração está dividida por 4, o denominador é 4, então eu vou dividir em 4 partes. O segundo inteiro eu vou dividir por 5. 1, 2, 3, 4, 5 partes. Do qual eu vou pegar só uma. E aqui eu vou pegar 3, né, que estava no numerador. Repara que esse quadradinho tem tamanho diferente desse quadradinho. Então, por isso que eu não posso somar direto. Eu tenho que transformar esses quadradinhos em quadradinhos do mesmo tamanho para poder fazer essa conta, certo? Aí, para isso, eu faço o MMC. O MMC entre os denominadores, né, entre 4 e 5, no caso, é 20, o menor múltiplo comum. Daí, o que acontece? Então, 3/4 eu tenho que multiplicar, né? Para dar 20 aqui, né, no denominador, eu tenho que multiplicar por 5. Para eu manter a mesma fração, eu vou ter que, né? Então, eu pego a fração inicial e eu quero transformar nela numa fração sobre 20. Então, eu vou ter que multiplicar por esse valor aqui em cima e embaixo. Porque multiplicar em cima e embaixo, né? Ou no caso, ó, multiplicar em cima por 5 e embaixo por 5 é multiplicar por 5 e depois dividir por 5, né? 5 dividido por 5 dá 1. Então, isso daqui é como se fosse multiplicar por 1, certo? Então, olha só. Então, eu vou fazer 3 vezes 5, que dá 15, e 4 vezes 5, que dá 20, certo? Então, 3/4 é a mesma coisa que 15 sobre 20. Tá, beleza. E aí, como é que a gente faz depois? Bom, o 1/5 agora a gente tem que transformar em sobre 20 também. E aí, a gente, para isso, multiplica, né? Em cima e embaixo por 4. Então, ó, 1/5 vezes 4 sobre 4, né? A gente fica com 4 em cima e 5 vezes 4 embaixo, 20. Então, fica com 4 sobre 20. Daí, o que vai acontecer? A gente tem agora que 3/4 é equivalente a 15 sobre 20 e 1/5 é equivalente a 4 sobre 20.
agora sim eles estão com o mesmo denominador. Então aqui, ó, no lugar de 3/4 eu vou colocar 15 sobre 20, no lugar de 1/5 eu vou colocar 4 sobre 20. Então, aí sim eu posso aplicar aquela regrinha da soma, está com o mesmo denominador, então 15 mais 4 somos numeradores, dá 19 sobre 20. Certo? Então agora a gente viu, né, a adição. Vamos agora então para a subtração. A subtração ela é bem parecida com a adição. Vamos lá pegar um exemplo até parecido. 3/4 menos 1/5. Como é que a gente vai fazer então? Como é parecido, é a mesma regrinha. Os denominadores, eles precisam ser iguais. Então, vamos lá. Eles estão iguais aqui? Não. Então, tem que ir com calma. Vamos lá. No exemplo de denominadores serem iguais. 3/5 menos 1/5. Isso vai dar, então, olha, 3 menos 1, 2. E aí, repete o denominador, que é o mesmo. Fica 2/5. Bom, então a regrinha para subtração é a seguinte: se tem o mesmo denominador, eu conservo aqui o denominador e faço a subtração entre os numeradores. Como a gente fez aqui, 3 menos 1, 2 sobre 5, porque é o mesmo denominador. Agora, e nesse exemplo aqui, né, inicial, 3/4 menos 1/5? A gente não pode sair fazendo isso, porque não é o mesmo denominador. Então, a gente tem que fazer também, como a gente fez lá na adição, o MMC. E o MMC entre 4 e 5 é 20. A gente transforma, então, as frações em frações equivalentes, né? 3/4 numa fração equivalente que tenha o denominador como carinha, né, do MMC, que é 20 aqui no caso, né? Que dá, então, 15 sobre 20. E a gente faz a mesma coisa com a outra fração aqui, transformando ela, né, no denominador, né, que é o MMC, que é 20 aqui nesse caso. Então, fica 1/5 vezes 4 sobre 4, né, pra gente chegar ao 5 virar 20, a gente precisa multiplicar por 4. A gente multiplica aqui embaixo, tanto em cima, porque isso, né, é uma fração aparente, que é um 1 aqui. Multiplicar por 1, a gente mantém o valor que tá ali, certo? A gente só tá transformando numa fração equivalente. Então, agora a gente vai pegar, né, agora que essas duas frações têm frações equivalentes com o mesmo denominador, a gente pega aqui essa fração, pega a equivalente dela, a outra fração e a equivalente dela, e faz a conta. Daí, 15 menos 4, né, dá 11, e 20 permanece porque é o mesmo denominador, certo? Então, a gente aplicou aqui a regrinha. Agora sim a gente aplicou essa regrinha porque os denominadores são iguais e a gente transformou pelo MMC. Beleza? Então agora a gente vai para a próxima regra, que é a multiplicação. Na multiplicação, vou te dar um exemplo aqui. Vamos dar o exemplo da pizza. Eu ganhei 2 pedaços de pizza, de uma pizza que estava dividida em 8 pedaços. Então eu tenho 2/8 dessa pizza. E eu, como sou uma pessoa muito simpática, eu vou compartilhar essa parte com a minha amiga. E aí, o que acontece? Como é que a gente faz isso? Se eu vou compartilhar, né, eu tô aí, de certa forma, multiplicando, né, essa pizza. O que acontece? Só que eu vou compartilhar com a minha amiga. Então, ela vai ficar com a metade da minha parte e eu vou ficar com a outra metade. Então, com quanto, né? Com qual fração dessa pizza a minha amiga ficou? Bom, eu tinha 2/8, né? E ela vai pegar 1/2, ela vai pegar metade disso. Então, eu multipliquei, né, o que eu tinha, vezes a metade, né, que é 1/2. E aí, olha só, para multiplicar, eu pego o numerador de uma e multiplico pelo numerador da outra, 2. E o denominador de uma, multiplico pelo denominador da outra, 16. E aí, 2 sobre 16 dá para simplificar, porque eu posso dividir por 2 aqui em cima e dividir por 2 aqui embaixo. Se eu posso fazer a mesma operação, né, em cima e embaixo, eu vou, né, a mesma divisão, a mesma multiplicação, eu vou aí, então, conseguir cancelar. Então, olha, 2 dividido por 2 é 1, e 16 dividido por 2 é 8. Então, a minha amiga ficou com 1/8 dessa pizza, certo? Essa é a ideia. Então, a regra da multiplicação é essa, a gente multiplica o numerador com outro numerador e multiplica o denominador com outro denominador. Essa é a regrinha. Então, se fosse A sobre C vezes B sobre D, fica A vezes B sobre C vezes D. Certo? Bom, vamos lá. Um outro exemplo. 6 sobre 1, né? Um número, né, inteiro, ele pode ser expressado por uma fração quando a gente pega ele e divide por 1. 6 sobre 1 é uma fração. Então, ó, 6 vezes 1/3.
Bom, 6 vezes 1/3, então é 6 vezes 1, 6. 1 vezes 3, 3. É 6 divididos por 3. Lembra que eu falei, né, que certas frações são aparentes? Porque se a gente pegar e fazer a conta, né, que eu também falei que a fração é uma divisão. Então, se eu pegar e dividir aqui, 6 divididos por 3 dá 2. Então, é um número inteiro. Certo? Então, multiplicar tem a ver com dividir, tá vendo? Porque eu multipliquei 6 por 1/3. Se eu pego um número e multiplico por uma fração, eu, de certa forma, estou dividindo. Então, multiplicar tem a ver com dividir. Então, vamos conversar melhor sobre essa divisão, né? A divisão e a multiplicação, como eu estava falando, elas têm essa relação, né? Uma é o inverso da outra. Por exemplo, aqui, olha, 2/8, né, que eu tava, pedaço lá, o quanto eu ganhei da pizza, vezes metade, né, que eu tava dando pra minha amiga, eu fico com 1/8 da pizza, certo? Isso, né, então multiplicar por metade é a mesma coisa que dividir por 2. Ah, sacou? É por aí que a gente vai. Olha só, 2/8 divididos por 2, eu posso escrever desse jeito aqui, 2/8 divididos por 2. Mas repara o seguinte, 2, como eu estava falando para vocês, um número pode ser ele mesmo dividido por 1, que vai dar ele mesmo, certo? Então, 2 é 2/1. Aí, saca só qual é a regrinha da divisão. A regrinha da divisão de fração é a seguinte, conserva a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Saca essa regrinha, vamos lá aplicar ela. É o seguinte, olha, peguei a primeira, 2/8, conservei ela, 2/8. Multiplico pelo inverso da segunda. A segunda não é 2/1? O inverso dela é, eu troco o numerador e o denominador de lugar. Então, o inverso dela é 1/2, né? Então, inverso da segunda, 1/2. Olha só, 2/8 vezes 1/2, eu corto aqui o 2 com o 2 e fico com 1/8, que é, olha só, quem eu consegui achar pela multiplicação. Show de bola? Então, essa é a regrinha da divisão de fração. Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda fração. Bom, você pode estar se perguntando, e se uma fração estiver dividindo uma outra fração mesmo? Porque aqui a gente representou por fração, mas era um número inteiro. Como é que faz se tiver, sei lá, 2/8 divididos por 2/3? Vamos ver como é que vale. Vale a mesma regra, conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, vamos lá de exemplo? O exemplo diz o seguinte, olha, 3/4 divididos por 3/4 divididos por 7/2. Como é que a gente faz isso? Bom, conserva a primeira, né? Então, 3/4. E divide pelo inverso da segunda. Aqui ainda escrevi da mesma forma, divide 7/2. Agora, conserva a primeira, beleza. 3/4. Multiplico agora, né, pelo inverso da segunda. O inverso da segunda, trocando aqui de lugar, vai ser 2/7. E aí a gente tem, então, olha, vezes 2/7. Então, eu tenho 3 vezes 2 em cima, né, já que é a multiplicação 6. 4 vezes 7 embaixo, 28. E aí, simplificando, a gente divide por 2 aqui em cima e divide por 2 embaixo, fica com 3/14. E assim, a gente aprendeu a última operação, né, com fração, que foi a divisão, com essa regrinha aqui. Bom, então, por hoje, essa parte de operações com frações é isso. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Lembrando que a gente sempre tem as monitorias para tirar dúvida. Beijo!